Aqui, a gente tem 100 gramas de farinha de trigo sem fermento e um ovo. Essa é a proporção correta. A cada 100 gramas de farinha de trigo, um ovo. Nessa proporção, sempre vai dar certinho. Aqui, como vocês podem ver, eu acrescentei mais 300 gramas de farinha. Então, eu acrescentei mais 3 ovos. Então, a minha receita aqui vai ser 400 gramas de farinha para 4 ovos. Ou seja, exatamente o inicial. A cada 100 gramas de farinha, um ovo. O que mais eu vou colocar nesse macarrão? Eu vou colocar 1 colher de chá rasa de sal. E 1 colher de sopa rasa também de azeite. Alguém pode dizer, a receita de macarrão não vai sal. A minha nona colocava sal no macarrão, tá? Então, eu tô fazendo exatamente como ela fazia, tá bom? Aqui eu tenho a minha mesa, que é revestida com este plástico, as mãozinhas do ajudante, todo mundo viu. E eu gosto desse plástico aqui porque eu posso higienizar. Eu passei uma mistura de água com desinfetante, tá? E o plástico tá bem limpinho. E é aqui que a gente vai sovar a nossa massa, beleza? Eu transferi minha farinha para a mesa, vou abrir um buraquinho no centro. Aí, vou espalhar o nosso salzinho. Não vai ficar salgado. E vou espalhar o nosso azeite. Ui, meu ajudante esbarrou na câmera. Agora é o momento de acrescentar os ovos. O que eu vou fazer? Eu vou bater os ovos numa cumbuquinha, para eles darem uma misturadinha, para depois pôr na massa e eles agregarem com mais facilidade. Olha, vocês podem ver, eu tô usando o fouetzinho da minha batedeira, que é pequenininho, ó. Agora, pode ser que o vídeo demore um pouquinho, que eu quero mostrar pra vocês certinho o que fazer, tá? Pra ninguém fazer uma massa que saia do ponto. Agora, nesse primeiro momento, eu vou transferir os ovos aqui no centro, né? E vou começar a mexer. Por isso que a mesa precisa estar higienizada do jeito correto, porque a massa vai ter contato com isso aqui, tá? Então, passar uma mistura desinfetante é sempre ótimo, uma apropriada para o material. Quem tem bancadinha de granito, aquela coisa toda, pode usar, entendeu? Eu não tenho, então eu vou improvisar com a minha mesa. Muito bem, vamos trabalhando a 4 mãos. Isso, querida, a gente tem que amontoar, tá? Amontoando, amontoando. Isso, muito bem. Aí, para vocês verem, ó, ela foi agregando, ela não fica seca, ela fica uma massa macia, ó, tá? E nesse ponto aqui, ela tem quase a mesma textura daquela massinha de modelar super famosa que a gente conhece. Agora é o momento da gente fazer a manipulação. Vem, filhinho. Quer amassar? Cadê as mãozinhas limpinhas? Vamos amassando? Vai. Aperta com força. Isso. Muito bem. Isso, amado. Não precisa subir na mesa, tá? Isso. Essa manipulação é importante. Ela é uma estimulação dos sentidos, né? E também fortalece o tônus muscular dos bracinhos e ajuda na coordenação motora, tá? E aí, o seu ajudante vai te ajudando a fazer uma massa gostosa e desenvolvendo as suas potencialidades, as suas competências físicas. Olha lá. Olha ele amassando, tá? Essas são as mãozinhas dele, as minhas estão aqui. Ele tá amassando, trabalhando a massinha. Isso também é legal
pro caso da introdução de alimentos, né? Quanto mais eles manipularem os alimentos, mais tiverem contato com os alimentos, mais a introdução alimentar vai ser fácil. Eu sei que tem muita gente que tem problemas com introdução alimentar para crianças com autismo, que é o meu caso, foi o meu caso também. E eu descobri assim que a introdução é mais fácil quando eles participam do processo da confecção dos alimentos. Muito bem, gente, ó, a massa já foi trabalhada por alguns minutos, ele já cansou e a massa ficou assim, tá? Ela é fofa e agora a gente vai deixar ela descansando por 30 minutos num plástico, tá? Para ela não pegar umidade. Ah, eu não tenho plástico filme. Põe num pacotinho de mercado e deixa 30 minutos descansando, tá? Olha, pacotinho, bem assim, na geladeira. Nossa massinha, que já descansou na geladeira por meia hora. Vamos tirar ela aqui, vamos dividir em partes, em pedacinhos iguais, pra gente poder esticar. Aqui tá ela, aqui tá a textura dela, tá? Firme, mas não dura, macia, tá bom? Vamos dividir em pedacinhos pra poder esticar agora. Vai cortar? Com cuidado, muito bem. Aí, amado. Vamos dividir em mais 2 pedaços para facilitar, porque senão fica uma massa comprida, enorme, e fica difícil de manusear. Eu posso cortar essa? Faça bolinhas, querido. Faca é perigoso, faca é instrumento só para adulto. Muito bem, aqui estão os pedacinhos, esperando serem esticadinhos. Muito bem, as pessoas vão falar, eu não tenho máquina de fazer macarrão, eu não tenho cilindro para esticar a massa, eu não tenho rolo de macarrão. Tchan! Garrafa! Garrafa normal, daquelas que vem cerveja, que vem tubaína, a gente lavou, a gente esterilizou e vai usar ela... de amaciante! Não, amor, de amaciante não dá. A gente esterilizou e vai usar para esticar. Vou mostrar para vocês. Olha lá como o filhote está fazendo, ó. Ele vai começando a esticar a massinha. E aí a gente vai polvilhar a farinha na mesa e ir esticando devagarzinho. Muito bem. Vamos lá. Vocês estão vendo? A garrafa funciona legalzinho, que nem um rolo de macarrão profissional. A mesma dificuldade que você vai ter com o rolo, você vai ter com a garrafa também. Aí, pessoal, depois de um tempo, dei uma cortada para não demorar muito, mas depois de um tempo, ó, ela vai esticando. Aí ela fica bem fininha mesmo. E aí tá pronta para cortar. Aqui eu tenho um cilindro de mesa de fazer pão. E dá para esticar a massinha nele também, tá? Vocês vão ver que apesar de macia, ela não é pegajosa. Ela vai passar muito bem pelo cilindro. Aí é só ir regulando e apertando que daí vai dar tudo certo. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so bright. Now I don't know
Aqui tem uma esticada na garrafa e outra no cilindro. Vocês vão ver que elas estão, ó, bem soltinhas, não são pegajosas. E alguém pode perguntar, dá pra fazer só macarrão? Não, dá pra fazer também lasanha com a massa fresca, tá? Agora eu vou cortar no formato que eu costumo usar normalmente. E vou mostrar como é que eu corto. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know. Mãozinhas, fazendo o trabalho de desenrolar. Esse trabalho também fornece vários instrumentos para sintonia fina de movimentos, né? E desenvolve outras competências, além dele se sentir útil por estar ajudando. Vocês podem ver que a massinha desenrola bem fácil, né? Também já desenvolve essa necessidade do tato ser sensível. Só tem benefícios para a gente e para os nossos pequenos. Então, gente, tá aí o resultado final. Aqui deu um talharim, né? E se eu quero fazer lasanha, eu corto assim. Corto os pedacinhos assim para montar na lasanheira. Ou vocês podem cortar em pedaços maiores ou menores, de acordo com o que vocês querem fazer. Muito grande. Muito grande. Põe suas mãozinhas aqui agora. E faz tchau. Muito bem. Terminamos. Mas como que a gente vai provar? Olha aí, pessoal, a nossa sugestão de consumo do macarrão caseiro. É um macarrão ao molho de frango com shoyu. Uma delícia, tá? Até mais.